Vamos hoje falar da nossa paraxá Vayetze. Vayetze significa literalmente e saiu. Então vamos só conectar um pouquinho com o que aconteceu no final da paraxá da semana passada, paraxá Toldot. A gente viu que o Yaakov, obviamente temos que entender todo o contexto, mas ele entrou no lugar do irmão dele, Esav, para pegar a brahá de primogenitura, porque afinal ele já tinha comprado o direito da primogenitura. O Esav, ele vendeu, mas agora ele está bravo que o Yaakov entrou no lugar dele, ele quis vender e não entregar, ele quis vender e não cumprir o lado dele aqui no combinado. Ele queria receber, no final das contas, a brahá de primogenitura, mas o Yaakov, com a ajuda da mãe, Arifká, ele acabou recebendo a brahá. O Esav ficou tão furioso que a Arifká, através de Ruach HaKodesh, através de uma inspiração divina, ela ficou sabendo que o Esav quer matar o Yaakov. Então o Esav pensou: olha, deixa o meu pai falecer e depois que meu pai falecer, eu vou matar o meu irmão Yaakov. Arifká ficou muito preocupado e falou: filho, vai embora daqui, vai lá para casa do meu irmão Lavan, vai, aproveita para casar com uma das suas primas e, quem sabe, a fúria do teu irmão vai se acalmar e quando tudo estiver mais tranquilo, eu te chamo para você voltar. A verdade que foi a última vez que o Yaakov ele viu a sua mãe Rivka, foi a despedida final, porque quando o Yaakov estava voltando, muitos anos depois, ele ficou 14 anos na Yeshiva de Shem Yever, estudando. A verdade que na Yeshiva, naquele momento, era só a Yeshiva de Ever, que, já que o Shem, filho de Noah, já tinha falecido, mas continuou o nome da Yeshiva de Shem Yever e ficou mais 20 anos na casa do Lavan, mais ou menos 2 anos nas suas viagens. No total, ele acabou ficando 36 anos fora de casa. Ele nunca mais se encontrou com a Arifká, porque ela faleceu no momento que o Yaakov ele estava voltando para casa. Então, a Parashá Vayetze justamente fala da saída do Yaakov Avinu para ir lá para Haran, para ir para casa do tio dele, para ir para casa de Lavan, e vai ser aqui a Parashá que vai falar da formação do povo judeu, a formação das 12 tribos aqui de Israel, que vão nascer através das 4 esposas que o Yaakov ele vai se casar lá em Haran. Mais um ponto que chama muita atenção, assim começa a Parashá com as palavras Vayetze Yaakov mi Beersheva, Vayele Harana. O Yaakov saiu de Beersheva e ele foi para Haran. A gente já sabe que o Yaakov ele saiu de Beersheva. Se ele morava em Beersheva e ele agora está indo para a casa do Lavan em Haran, é óbvio que para ir para Haran ele teve que sair de Beersheva. Então, por que a Torá começa e a Parashá ela chama Vayetze e saiu Yaakov de Beersheva? Não é óbvio que para ir para Haran ele teve que sair de Beersheva? Por que essa linguagem Vayetze Yaakov de Beersheva? Então, o Rashi aqui traz uma explicação incrível. Ele faz esse questionamento, por que está escrito que ele saiu de Beersheva? E ele responde que é para ensinar para a gente que a saída de um tzadik de um lugar causa um roshem, causa uma marca, deixa aqui um espaço vazio quando um tzadik ele sai de um lugar. Então aqui uma pergunta óbvia, né? Quando a gente escuta essa explicação do Rashi, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça: que história é essa que a saída de um tzadik deixa um vazio, deixa uma marca no lugar? Tudo bem se fosse alguém com uma grande influência política, se é alguém que é dono de vários gmachim, de centros de ajuda, tudo bem se alguém influente em toda a comunidade, mas qual é a realidade do Yaakov? Ish Yoshev Oalim, um homem que se senta nas tendas. O Yaakov, ele sentava, abria o livro de estudo dele e passava o dia inteiro estudando. Ele não é aquela pessoa que vai interagir com todo mundo, ele não é aquela pessoa que o tempo inteiro vai estar fazendo contatos políticos e contatos sociais. Que falta que faz essa pessoa sentada estudando? E a pergunta é ainda mais forte, de acordo com aquelas pessoas,
que olham aqueles que sentam e estudam Torá o dia inteiro como parasitas sociais, esses parasitas que se aproveitam do dinheiro do governo, que se aproveitam do dinheiro dos outros e não fazem nada e não contribuem nada. Teve uma vez eu estava numa festa, estava num casamento e sentei numa mesa com algumas pessoas e uma das pessoas veio se apresentar. O que você faz? Eu falei, olha, eu dou aulas de Torá, eu ensino pessoas. Não, não, mas eu estou falando o que você faz de trabalho. Eu falei, então, eu dou aula de Torá, eu ensino pessoas. Não, mas eu estou falando trabalho, trabalho. Ensinar a Torá não é trabalho. Quer dizer, tem gente que tem essa visão, infelizmente, completamente deturpada. Ensinar a Torá, quer dizer, rabino na cabeça dele é uma pessoa que não existe. Tem aquela famosa piada de três mães judias, elas se encontram, falam, uau, quanto tempo, né, que a gente não se encontra, o que teu filho faz? O meu filho é um dos maiores advogados aqui de Nova York. E a segunda fala assim, minha filha é uma das maiores médicas aqui de Nova York. E a terceira fala, o meu filho é um dos maiores rabinos aqui de Nova York. E as duas primeiras e fala assim, mas isso é uma profissão para um bom menino judeu? Vai ser rabino? Então, infelizmente, existe essa ideia completamente deturpada que para a pessoa contribuir para a sociedade, ele tem que ter uma profissão que salva vidas, ele tem que ter alguma coisa que envolve toda a comunidade, e aquela pessoa, aquele parasita social que está sentado estudando Torá, que esse cara contribui aqui para a nossa vida, para a nossa cidade? É isso que a nossa paraxá, ela começa a ensinar. Vayetze Yaakov mi Bersheva, saiu Yaakov de Bersheva e todo mundo percebeu que o Yaakov saiu. Como todo mundo percebeu, a brachá da cidade foi embora. Eles sentiram que a partir do momento que o Yaakov saiu da cidade, a cidade já não é a mesma coisa, a produção agrícola não é igual, a bolsa de valores não é igual, toda a brachá da cidade diminuiu com a saída do Yaakov. Óbvio que a gente não pode falar que toda a brachá terminou, porque ainda tem o Yitzhak Avinu, tem a Rivka, tem outros tzadikim na cidade, mas as pessoas perceberam que diminuiu a Kedushá, diminuiu a santidade da cidade deles com a saída do Yaakov Avinu. A mesma coisa aconteceu no final da paraxá da semana passada. A gente viu que a paraxá ela falou um pouquinho da vida do Yitzhak Avinu. O Yitzhak Avinu dos três patriarcas, também ele foi o patriarca que menos chamou a atenção. A história dele não é história de grandes aventuras, como tem Abraham Avinu, como tem Yaakov Avinu. O Yitzhak, ele é uma pessoa muito tznuá, ele é muito recatado. A Torá fala muito pouco sobre a vida do Yitzhak Avinu. Uma das poucas coisas que aconteceram na vida do Yitzhak, que a Torá ela escreveu para a gente, ele estava na cidade dos Plishtim, na cidade de Gerar, e ele começou a ter muita tzlachá, ele começa a ter muito sucesso, ele começa a ganhar muito dinheiro, e ele começa a despertar ódio. Então, a gente vê uma das fontes aqui do ódio antissemita, quando os Yehudim começam a se destacar, começam a ter mais dinheiro, ter uma posição aqui social que chama atenção, uma posição política, isso vai despertando o antissemitismo e simplesmente o Yitzhak ele foi expulso da cidade, não fizeram mal para ele, o rei Avimelech não é uma má pessoa, mas o rei Avimelech começou a perceber que o Yitzhak ele é uma persona não grata na cidade e botou ele para fora, simplesmente falou para o Yitzhak, senhor Yitzhak, você não é uma pessoa bem-vinda na nossa cidade, por favor, levanta e vá embora. E assim o Yitzhak fez, obviamente ele não vai começar uma guerra, não vai começar isso, é a força do Yitzhak, do autocontrole, não que ele não podia ter feito uma guerra, a gente viu a força dos patriarcas, eles podiam lutar sozinhos contra exércitos inteiros, porque a guerra é vencida pela força de Hashem, pela santidade e não pela força física. Abraham, ele derrotou os 4 reis, que eram os 4 reis mais poderosos, e de acordo com uma das opiniões, eram com 300 e poucos soldados, e de acordo com outra opinião, era só ele com seu servo Eliezer, que venceram um exército inteiro com milagres abertos que foram acontecendo. A gente sabe
que a vitória vem da Kedushá. O Yitzhak, ele é um dos nossos patriarcas, a santidade que ele vive, ele foi elevado no altar de sacrifícios, ele é como um korban, uma oferenda para Hashem, ele dos três patriarcas, talvez, é um dos que chegaram no nível de Kedushá, de santidade maior, ele tem a proibição de sair da terra de Israel. Então, ele podia ter lutado contra o Avimelech, contra os Plishtim, mas ele é a pessoa de paz, ele é a pessoa do autocontrole, ele pega as coisas dele, levanta e vai embora. Só que fala a Torá que logo depois o Avimelech vai atrás do Yitzhak Avinu, junto com o Firol, o chefe do exército, e fala, olha, Yitzhak, a gente quer fazer com você um pacto de paz. Na verdade, a gente já fez um pacto de paz com teu pai Abraham, mas a gente quer fazer com você também. O Yitzhak fala, olha, eu não estou entendendo vocês me expulsaram da cidade, não é que vocês me odeiam, o que vocês querem agora, um tratado de paz comigo? E fala o Avimelech, porque a gente percebeu que Deus está com você. Peraí, como eles perceberam que Deus estava com o Yitzhak? Todo o tempo que ele está na cidade, eles não perceberam. Quando ele sai da cidade, eles percebem que Deus estava com ele. Como eles perceberam? Os comentaristas falam a mesma coisa que aconteceu aqui com Yaakov Avinu. Quando o tzadik ele sai da cidade, ele deixa uma marca. Sai a brachá da cidade, sai muitas coisas boas que aconteciam da cidade, elas vão embora, porque elas aconteciam pelo mérito do tzadik. Então, aquele parasita que estava sentado estudando Torá, na verdade, a gente não tem ideia de quanta brachá, de quanto sucesso, de quanta coisa boa essa pessoa estava trazendo para a cidade. Olha que incrível, Hafetz Haim, ele certa vez participou da inauguração de um hospital que Baruch Hashem foi construído, era um hospital judaico e foi construído através da doação de pessoas muito generosas. A gente tem ideia de quanto custa um hospital com todas as instalações médicas, né, leitos hospitalares, e o Hafetz Haim ele foi convidado para fazer um discurso da inauguração do hospital e ele aproveitou para dar uma grande brachá para cada um dos doadores. Então, olha, esse doador, ele doou 15 camas hospitalares, que Hashem te dê brachot, que Hashem dê brachot para toda a tua família, e para cada um deles, ele falou algumas palavras de brachá. De repente, chegaram alunos de Shivá, e o Hafetz Haim recebeu eles com mais honra do que recebeu os doadores. E um dos doadores, ele acabou ficando com inveja. Ele falou, Rav, desculpa, tudo bem, você gosta dos alunos de Shivá, mas por que você está dando mais honra para eles do que para a gente? Ele deu brachot para aqueles alunos maiores do que as brachot que ele deu para os doadores do hospital. Então, o Hafetz Haim, ele falou, olha, deixa eu te explicar, cola cavoda, não estou tirando o mérito de vocês, mas eles doaram mais do que vocês. Olha, esse rapaz aqui, ele doou 25 camas hospitalares, aquele outro rapaz doou 30 camas hospitalares, aquele outro doou 40 camas, e assim foi falando sobre cada aluno de Shivá. E esse doador deu risada, falou, eu não quero ser grosseiro com você, mas eu conheço a família desses rapazes, esses rapazes não têm onde cair mortos, eles não têm dinheiro nenhum. O senhor sabe quanto custa uma cama hospitalar? Como o senhor me fala que esse aluno aqui doou 20 camas hospitalares, esse doou 30, o senhor tem ideia do custo disso? Óbvio que a família deles não tem dinheiro. Então, o Hafetz Haim falou, qual é a diferença entre alguém doar uma cama hospitalar para tratar de um doente ou alguém que, através da tefilá dele e do estudo de Torá dele, ele faz com que uma pessoa não fique doente? Quer dizer, a cama hospitalar, ela salva alguém que estava doente e a tefilá dessa pessoa evita que a pessoa fique doente. Então, dá no mesmo. Esse aqui ajudou 30 doentes a se curarem, esse ajudou 40. Vocês, Cola Cavoda, ajudaram com camas hospitalares, eles ajudaram com a Torá deles, com a tefilá deles, ajudaram para que menos pessoas ficassem doentes. Então, isso é um dos principais ensinamentos da nossa paraxá, a falta que Yaakov ele fez na cidade de Beersheba, a falta que um tzadik ele faz no lugar onde ele mora. Quando ele vai embora, as brachot vão embora junto com ele, a ponto do Avimelech perceber, o Yitzhak
Deus está com você, como que você sabe, acabou a brachá da nossa cidade. Tudo que tinha de brachá, a gente entendeu. Quando você sai, as brachot vão junto com você e as brachot foram embora da cidade. Por isso, eu estou vindo aqui para fazer um tratado de paz da mesma maneira, tá bom? A gente não te tratou da melhor maneira possível, mas também não fizemos mal para você e por muito tempo você viveu na nossa terra. Então, vamos fazer um pacto que você também não vai fazer mal para os nossos filhos, para os nossos netos, em nenhum momento. Então, isso marca para a gente a importância que tem cada tzadik do mundo. Quer dizer que não é um parasita social, é alguém que está trazendo brachá, alguém que está trazendo sucesso, alguém que está ajudando com que pessoas não fiquem doentes, alguém que está ajudando com que coisas boas aconteçam na nossa cidade. A gente tem que incentivar aqueles que se dedicam para a espiritualidade, porque eles trazem coisas boas para o Hashem, para o lugar aonde a gente mora. O Yitzhak, o Yaakov, perdão, então, ele está saindo de Haran e ele está indo para a casa de Lavan. Ele vai ter aqui um sonho profético, ele vai sonhar exatamente no lugar aonde futuramente vai ser construído o nosso Beit HaMikdash. Ele percebe, ele vai perceber, através do sonho, que é um lugar muito sagrado. O que é o sonho que ele tem? Uma escada que os pés da escada estão apoiados aqui na terra, mas que o topo dela chega até o céu e a presença divina está lá no topo da escada e Deus se revela para ele nesse sonho e fala: eu sou o Deus de Abraham e o Deus de Yitzhak, não se preocupa, eu vou junto com você e eu vou te trazer de volta aqui para a terra de Israel. E o Yaakov Avinu, ele faz uma promessa: Deus, se você realmente estiver comigo, se você me proteger, eu vou dar o macer, eu vou dar 10% de tudo que eu ganhar vai ser dedicado para você. E assim o Yaakov, ele vai cumprir na volta que ele está saindo com muito dinheiro, com muito sucesso lá de Haran, ele vai cumprir a promessa dele e vai dar para Deus aqui o que ele prometeu. E é interessante a linguagem que a Torá traz aqui, que o Yaakov Avinu, ele percebe que essa é a casa de Hashem. Então, tem um midrash muito interessante que ele mostra a diferença entre os patriarcas. Então, ele fala que os patriarcas, cada um chamou o nosso Beit HaMikdash de um nome diferente. Abraham chamou o templo de montanha. Então, quer dizer, quando Abraham está indo sacrificar o Yitzhak, ele vê uma montanha com a presença de Deus. Que montanha que é essa? A montanha onde futuramente vai ser construído o Beit HaMikdash, onde vai ser feito a Keidat Yitzhak, é naquela montanha onde vai ser feito o Beit HaMikdash. Então, de acordo com Abraham, o Beit HaMikdash, ele é chamado de montanha. Yitzhak, ele trata como campo. Tá escrito que o Yitzhak saiu para rezar no campo e o Yaakov chama de casa. Então, o que quer dizer isso? Cada um está vendo um aspecto do nosso Beit HaMikdash. Então, olha que incrível, Abraham Avinu está falando sobre o primeiro Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash tem 10 milagres abertos, tem Aron HaKodesh, tem o Urim Vetumim, aquele pergaminho que fazia brilhar as pedras do peitoral do Kohen Gadol. Acontece milagres abertos, é como alguém que sobe numa montanha e ele tem aquela inspiração daquela vista. Isso era o primeiro Beit HaMikdash, com a inspiração do alto de uma grande montanha. O Yitzhak Avinu, eles representa a visão dele, né, que é um campo. Isso representa o nosso segundo Beit HaMikdash. O campo, ele representa alguma coisa fértil, alguma coisa que produz, que leva a pessoa ao seu crescimento, mas ele já não é como uma montanha, ele não tem essa visão inspiradora como uma montanha. A gente sabe que o segundo Beit HaMikdash, ele infelizmente não tinha a mesma santidade do primeiro Beit HaMikdash. Ele já não tinha o Aron HaKodesh. Quando foi destruído o primeiro Beit HaMikdash, o Aron HaKodesh foi escondido e não voltou mais. Não tem mais o Urim Vetumim, quer dizer, esse pergaminho da roupa do Kohen Gadol, que permitia um contato direto com Deus, também já não tem mais. Quer dizer, um nível mais baixo, o segundo Beit HaMikdash.
Yitzhak, o Yaakov Avinu, ele está chamando de um Beit Elohim, uma casa de Hashem. O Beit HaMikdash, ele é chamado de casa. Então, está falando sobre o terceiro Beit HaMikdash, que vai ser como uma casa. A casa, ela protege a gente de todas as más influências, quer dizer, fisicamente, a casa serve para proteger a gente, espiritualmente também, a casa tem que ser blindada de qualquer tipo de más influências. Então, isso é uma referência, Bezrat Hashem, da casa de Hashem, que vai ser o nosso terceiro Beit HaMikdash, que Bezrat Hashem vai ser reconstruído o mais rápido possível. A pergunta é, por que justamente quando Yaakov ele está indo para o exílio, que é revelado para ele esse aspecto do Beit HaMikdash, do terceiro Beit HaMikdash, como sendo uma casa de Hashem? Porque esse momento é para lembrar da casa de Hashem. Então, a gente tem que lembrar um detalhe muito importante. Durante todo o exílio do povo judeu, quando a gente não tiver o nosso Beit HaMikdash, quer dizer, o povo judeu, desde que saíram do Egito, eles estão, a grande maioria do tempo, eles estão com essa conexão com Deus. No deserto, eles têm o Mishkan, quer dizer, a presença de Deus pairava sobre o Mishkan, naquele templo móvel. Eles entram na terra de Israel, por muitos anos o Mishkan vai estar na cidade de Shiló, então eles também têm esse contato com Deus, e depois que foi destruído em Shiló, vai para a cidade de Nov, até que na época de David Amelech, Shlomo Amelech, vai ser construído o Beit HaMikdash. Primeiro o Beit HaMikdash vai durar 410 anos, vai ficar 70 anos destruído quando eles estão no exílio da Babilônia, e quando eles voltam, eles reconstroem o segundo Beit HaMikdash, que vai durar mais 420 anos. Quando destrói o segundo Beit HaMikdash, vai ser, na prática, o primeiro momento da história do povo judeu, que a gente vai estar no exílio verdadeiro, o exílio sem o Beit HaMikdash, sem perspectivas da construção do Beit HaMikdash. É isso que essa visão do Yaakov Avinu está revelando para a gente como se comportar quando a gente não tem mais o nosso Beit HaMikdash. Enquanto a gente está esperando a construção do terceiro Beit HaMikdash, como a gente faz para sobreviver à escuridão do exílio? O exílio não só fisicamente falando, obviamente que a gente tem aqui também um exílio espiritual. Então, o ponto aqui, falam os nossos sábios, que a gente tem uma Bait, na verdade, a Bait, ele representa o nosso Beit HaMikdash. Que Bait que a gente está falando? A gente tem 3 casas dentro do povo judeu. A gente tem o Beit HaKnesset, é o lugar de rezas do povo judeu. A gente tem o Beit Midrash, que é o lugar de estudo de Torá do povo judeu. E a gente tem a Beit Yehudi, a casa de cada Yehudi. Ele também tem que ter santidade. Ninguém discute a santidade do Beit HaKnesset, ninguém discute a santidade do Beit Midrash, mas a gente talvez não dá tanta atenção para a santidade que as nossas casas devem ter. A nossa casa deve ser um templo em miniatura também, a santidade que tem que ter, o cuidado com a educação dos nossos filhos. As nossas casas têm que ser blindadas de qualquer má influência. A gente não deve permitir que influências negativas entrem e contaminem a nossa casa. A mesma santidade que a gente tem na sinagoga e a gente tem no Beit Midrash, no centro de estudo, a gente tem que garantir também que tenha dentro da nossa casa. Então, muitas mitzvot que a gente tem dentro de casa mostram a importância que tem aqui da santidade dentro das paredes da nossa casa. Por exemplo, a mitzvah de mezuzá. O que a mitzvah de mezuzá ensina? Que a nossa casa tem que ser um lugar de proteção contra os perigos físicos e espirituais do mundo em volta. A mezuzá, a gente escreve um dos nomes de Hashem, Shin Dalet Yud, Shomer Delatot Israel. Deus é o guardião das portas do povo judeu. Então, a mezuzá representa essa proteção física e espiritual que a casa deve oferecer. Mitzvah de Bedikat Biur Hametz, que a gente faz na nossa casa na véspera de Pesach. O que isso ensina para a gente? A gente tem uma mitzvah de tempos em tempos
procurar todo o Hametz. Não estamos falando só fisicamente, mas espiritualmente falando, tudo que fermenta, tudo que causa para a gente a preguiça, que causa o afastamento do trabalho espiritual, isso deve ser buscado, e depois tem uma segunda mitzvah, que é o Biur Hametz, isso deve ser exterminado. A gente tem que tirar da nossa casa qualquer coisa que afasta a gente do serviço de Hashem. A mitzvah de acender as velas de Shabbat e as velas de Hanukkah, o que isso representa? O Shalom Bait, tem que ter luz dentro da casa, está escrito, as velas de Shabbat, elas são para que as pessoas, um não pise no outro, um não machuque o outro, o respeito, a harmonia que tem que ter dentro de casa, e as velas da Hanukkah, que a gente, Bezrat Hashem, estamos chegando na nossa próxima festa, a festa de Hanukkah. Então, a nossa Hanukkah mostra, ensina o brilho que a casa judaica deve ter no mundo lá fora. Ao invés da gente receber as más influências lá de fora, que a gente influencie com a nossa luz, com a nossa santidade, com nossa sabedoria, a gente possa influenciar o mundo para que o mundo seja um lugar melhor. Então, por isso que o Yaakov Avinu, enquanto ele está indo para o exílio, ele está saindo da terra de Israel, indo para a casa de Lavan, ele vai ter uma revelação que o nosso terceiro Beit HaMikdash vai ser como uma casa, e enquanto a gente não tiver o nosso terceiro Beit HaMikdash, a gente vai transformar a nossa sinagoga, o nosso centro de estudos e a nossa casa em um pequeno Mishkan, num lugar de santidade, num lugar de serviço para Hashem. Vamos continuar. O Yaakov, agora ele vai, na verdade, no caminho, ele passou 14 anos na Yeshiva de Shem Yever. Por que ele passou 14 anos na Yeshiva do Shem Yever? A gente sabe que o Lavan é um pilantra. O Yaakov, ele é chamado na Torá de Ishtam. A tradução literal de Ishtam é um homem ingênuo. Então a gente poderia pensar que o Yaakov é um bobinho, o Yaakov, todo mundo gostava de enganar ele. A gente vai perceber nas atitudes do Yaakov que de bobo ele não tem nada. Ele é ingênuo no sentido que ele é uma pessoa reta, ele é uma pessoa honesta, não importa o que acontece em volta, ele consegue manter a sua integridade. Isso é o conceito do Ishtam. Ele é, entre aspas, ingênuo, mas no sentido que ele não tem malícia, ele não tem maldade, ele não tem desonestidade em nenhum ato que ele faz na vida. Esse Yaakov, ele passa 14 anos na Yeshiva de Shem Yever, porque ele quer aprender a lidar com Lavan. Ele sabe que ele vai não só, o sogro dele vai ser um pilantra, a cidade inteira, a gente já explicou que Arami, os arameus, rearranjando as letras, forma a palavra Ramai. Ramai é um trapaceiro, um pilantra. As pessoas lá de Aram, essa região de Haran, aonde o Yaakov está indo, são todos pilantras, são todos enganadores, são pessoas desonestas. O Yaakov vai ter que saber lidar com isso. Então ele vai 14 anos para estivar de Shem Yever, para quê? Para trabalhar na Torá, para você não cair no Yetzer Hará, para não ir também na onda da malandragem. Quantas vezes a gente escuta aquela famosa frase: ah, mas todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Quer dizer, todo mundo fazer uma coisa errada não transforma isso numa coisa certa. E a gente precisa de uma força espiritual para saber, antes de tudo, o que é o certo, o que é o errado. Então, 14 anos, o Yaakov Avinu, ele está trabalhando todo o conhecimento da Torá dele para ter muito claro o que é o certo, o que é o errado em cada situação. Fora isso, Yaakov Avinu quer trabalhar suas midot, seus traços de caráter, para se transformar uma pessoa melhor, para nunca perder a cabeça, para não ser desonesto só porque os outros são desonestos com ele. A gente vai perceber que Yaakov Avinu chegou muito perto da perfeição espiritual, mesmo que ele vai passar 20 anos na casa do Lavan, e o Lavan engana ele o tempo inteiro. A Torá fala que ele foi enganado 100 vezes. Quer dizer, o tempo inteiro o Lavan está fazendo de tudo para enganar Yaakov Avinu, e no finalzinho aqui da Parashá, quando o Lavan persegue o Yaakov,
Fala, Yaakov, você roubou coisa da minha casa. O Yaakov fala para ele, abre todas as minhas malas, você vai perceber que eu não peguei da tua casa nem mesmo uma agulha, nem algo de valor ínfimo, nem coisas muito baratas, que normalmente a gente está na casa de alguém, pega uma caneta emprestada de alguém, acaba guardando no bolso, está costurando alguma coisa, guarda essa agulha lá no teu bolso, coisas de pequeno valor, é normal que as pessoas não sejam tão cuidadosas. O Yaakov está falando para o Lavan, procurem todas as minhas malas, vê se você encontra uma agulha sua. E o Lavan, ele vai, não é que ele acredita e fala, não, Deus me livre, Yaakov, não estou desconfiando de você, não. Ele abre todas as malas do Yaakov em busca de coisas roubadas na casa dele e realmente não encontra nem mesmo uma única agulha que o Yaakov, que foi enganado nesses 20 anos, ele poderia ter dado troco, de jeito nenhum. O Yaakov, ele é honesto nos maiores níveis que um ser humano pode chegar de honestidade. Então, a gente tem que saber o valor da honestidade aqui do Yaakov Avinu. Então, o Yaakov, ele passa 14 anos se preparando espiritualmente para os testes, melhorando os traços de caráter dele, melhorando os conceitos de certo e errado, estudando Alahá, como fazer em cada situação para poder passar no teste de ir para a casa de Lavan. Depois disso, o Yaakov está chegando na entrada da cidade e ele se depara com um poço. Então, a gente já viu que muitos shidduchim, muitos encontros, entre aspas, amorosos, encontros de casais da Torá, vão acontecer do lado de um poço. Então, o poço, a água, representa a Torá. Eles vão se encontrar no mundo da Torá. Então, o Yaakov, ele vê alguns pastores, só que ele percebe que está na metade do dia e os pastores estão sentados lá em volta do poço, em vez de estarem trabalhando. E não são pastores que estão com seus próprios rebanhos, são pastores contratados que estão cuidando dos animais de outras pessoas. O Yaakov, ele não se aguenta, ele acabou de chegar na cidade, mas ele dá uma bronca nos pastores, fala, olha, escuta aqui, o que está acontecendo? Está na metade do dia, vocês estão aqui sentados, por que vocês estão sentados aqui nessa hora do dia? E os pastores, eles falam, não, sabe o que é? A gente quer dar água para os nossos rebanhos, mas tem uma pedra muito grande em cima do poço de água, que só todo mundo junto da cidade, todos os pastores juntos conseguem tirar essa pedra. Por que essa pedra está em cima do poço? Porque olha que ensinamento incrível para a nossa vida. Eles não confiavam uns nos outros, porque estamos falando de uma região de pilantras, de gente desonesta, mas olha que incrível, aqui é uma regra espiritual, cola possel bemumó possel. Cada um dos pastores, ele não confia nos outros pastores, significa, ele acha que os outros, eles são desonestos, eles são ladrões, porque isso está dentro dele. Ele também é desonesto e ladrão, é isso que ele vê nos outros também. Então, ele começa a perceber que todo mundo lá é ladrão, todo mundo lá é malandro, eles tomam uma decisão, vamos colocar uma pedra grande que só dá para tirar todo mundo junto, para que ninguém pegue mais água que o outro, a gente só vai poder pegar água quando todo mundo estiver olhando quanto cada um vai pegar. Esse era o nível de Akpadá, quanto eles são rigorosos, que um não pegue 1 milímetro a mais de água do que os outros. O Yaakov, por outro lado, não é normal que alguém novo na cidade chega dando bronca em todo mundo. Olha, primeiro se enturma um pouquinho, chega lá, conhece as pessoas, deixa as pessoas te conhecerem. Antes de se apresentar, o Yaakov começa a chamar a atenção deles. Por quê? O Yaakov se trabalhou tanto nesse traço da honestidade, nesse traço da retidão, ele não aguenta, é algo que tira ele do normal, ele vê uma pessoa se comportando de maneira desonesta e ele percebeu no comportamento daqueles pastores tem aqui desonestidade envolvida, vocês estão sendo pilantras, vocês estão sendo pagos para trabalhar e vocês estão sentados aqui em volta do poço, parado no meio do dia. Ele vai pessoalmente, o Yaakov,
ele tira aquela pedra, ele fala, deem de beber para os seus animais e voltem para o trabalho. Não tem sentido vocês ficarem aqui sentados e não trabalhando, vocês estão recebendo por isso. Se vocês não trabalham, vocês estão roubando os empregadores de vocês. Olha como a gente tem que ter cuidado. Realmente, antigamente, só para entender o nível de rigorosidade que as pessoas tinham para não serem desonestas nos negócios, existia, hoje em dia não se aplica mais, mas existia antigamente um Birkat Hamazon resumido para a pessoa não gastar o tempo do empregador dele, porque se a pessoa fosse fazer o Birkat Hamazon, ele vai estar, entre aspas, gastando o tempo que ele podia estar trabalhando. Óbvio que ele tem que tomar cuidado. Quanto do nosso dia você vai ficar resolvendo coisas particulares na tua hora de trabalho? Você vai ficar usando coisas do escritório para suas coisas particulares? Tudo isso são formas de desonestidade e a gente tem que ser muito cuidadoso para Deus nos livre, a gente nunca ser desonesto. Finalmente, o Yaakov ele vai começar a perguntar do Lavan, olha, quem é? Vocês conhecem o Lavan? E os pastores falam, não, a gente conhece. Falam, como que ele está? Não, está tudo bem, está Bechalom. E, inclusive, a filha dele está vindo, Mina Shammai, enquanto o Yaakov está lá no poço, da mesma maneira que o Eliezer, aonde o Eliezer, o servo de Abraham, encontrou uma esposa para o Yitzhak, a Rivka, lá no poço, ele estava parado do lado do poço, e a Rivka veio, agora de novo o Yaakov está parado no poço, e a Rachel aparece. Quando ele vê a Rachel, ele já está escrito que ele fica tão feliz, mas ao mesmo tempo o versículo fala que ele levanta a voz dele e ele chora. Por que ele chora? Ele, na verdade, ele vai ter uma visão espiritual que essa vai ser a mulher da vida dele, mas ao mesmo tempo ele percebe que eles não vão estar enterrados juntos. Quer dizer, ele entendeu que vai acontecer alguma tragédia, alguma coisa não positiva no meio do caminho que vai levar que eles não vão estar enterrados juntos. E na prática, realmente, a gente sabe que o Yaakov e a Rachel, eles não foram enterrados juntos. E o Yaakov ele foi enterrado na Mearat Machpelah, junto com seus pais, junto com Adam e Ravá, junto com o Abraham e Sará, mas a Rachel ela está enterrada no meio do caminho em Beit Lehem. E por que isso? Tudo isso em benefício do futuro do povo judeu. O que acontece? É um dos ensinamentos aqui mais incríveis que a gente tem da nossa paraxá, e aqui vai ter uma lição de emuná. Se a gente parar para refletir, a gente vai perceber que a gente não percebe as brachot de Hashem, porque, infelizmente, a gente raramente para refletir sobre as coisas que vão acontecendo na nossa vida. O Yaakov chegou em Haran, ele quer casar com Arahel, ele não tem dinheiro para casar com Arahel, ele vai falar com o seu tio Lavan, fala, tio, eu gostaria de casar com a sua filha Arahel, mas eu não tenho dinheiro, então o que eu posso fazer? Será que eu posso trabalhar para você e, em vez de você me pagar um salário, você me dá a tua filha como pagamento? O Lavan falou, óbvio, você é da família. Por que ele chama Lavan? Porque ele é um pilantra, mas por fora ele é branco, ele mostra que ele é um tzadik. Óbvio, você é da minha família, eu vou entregar minha filha para um desconhecido? Óbvio que não, eu quero que minha filha case com você. Então, vou te dar um preço baratíssimo, Black Friday, promoção especial para você casar com a minha filha, só 7 anos de trabalho, pilantra, 7 anos obrigar alguém a trabalhar para poder casar com a filha dele, mas para o Yaakov Avinu ao contrário, ele entendeu que a Rachel ela é tão sagrada, ela é tão especial, que saiu barato para ele. Está escrito na Torá que foi como se fossem poucos dias, de tanto que ele valorizava esse casamento com a Rachel. Mas o Yaakov ele estava preocupado, ele falou, Rachel, eu estou preocupado porque não me leva a mal, mas o meu sogro é um pilantra. Eu sei que é o teu pai, mas a gente sabe que o meu futuro sogro ele é um pilantrão e eu estou preocupado que ele vai fazer uma enganação. Eu já combinei com ele que eu queria casar com a Rachel, a sua filha pequena,
Por que ele falou toda essa lista? Arahel, sua filha pequena. Porque se eu falasse, eu quero casar com Arahel, ele vai pegar qualquer Arahel que tem aí na cidade. Se eu falar que eu quero casar com Arahel, a sua filha, ele vai mudar o nome das filhas. Então, eu já deixei bem claro para ele, eu quero casar com Arahel, a sua filha pequena. Tá claro, Lavan? Óbvio, tá claro, mas o Yaakov ele não está tranquilo. Ele fala para Rahel, vamos fazer um combinado, a gente vai fazer um código secreto para que na hora da Rupá eu vou te perguntar o código e você vai me falar esse código e eu vou saber que é você que está na Rupá e não uma pilantragem do teu pai. Qual era o código secreto? De acordo com uma opinião, eram as 3 mitzvot principais da mulher, que formam a palavra Haná, que seria de Afrashat Halá, a separação da Halá, Adlakat Nerot e a parte de Nidá, parte da pureza espiritual da mulher. Então, Halá, Nidá e Adlakat Nerot forma Haná, as 3 mitzvot principais da pureza, da santidade da mulher Yehudiá. Então, essas 3 alahot vão ser o nosso código secreto, para ver que o Yaakov ele vive imerso em Torá, em mitzvot e em contato com Hashem. Chega no dia do casamento, Arahel percebe que está acontecendo alguma coisa muito estranha. O que está acontecendo? A maquiadora chegou, mas foi para o quarto da Leá. A cabeleireira também chegou e foi para o quarto da Leá. O vestido de casamento chegou e foi mandado para o quarto da Leá. Falou, olha, o Yaakov estava certo, meu pai é pilantra, ele vai casar Leá no meu lugar. Mas ela falou, eu estou tranquila, já que no momento da Rupá, o Yaakov vai pedir o código secreto, a Leá não vai saber, ele vai desmascarar ela e esse casamento não vai acontecer. Só que na hora que ela pensou isso, o que veio na cabeça dela? Veio na cabeça dela a ideia da irmã sendo humilhada publicamente, na frente de todos os convidados, ela sendo desmascarada, o Yaakov falando, sua pilantra, não é com você que eu vou casar, e ele indo embora, largando a noiva lá na Rupá, ela enxergou a vergonha da irmã, e ela agora tem uma decisão de vida para tomar dificílima, talvez uma das decisões mais difíceis da história da humanidade. Por um lado, eu acabei de encontrar o homem da minha vida com quem eu vou construir a Israel. O povo judeu vai sair desse casamento. Não é que foi uma atração física. Yaakov não é um jovenzinho de 20 anos. Yaakov tem mais de 80 anos de idade. Não estamos falando de um jovenzinho, não é um amor platônico que o mundo quer vender como amor ideal. Aqui é um amor espiritual, é um contato de almas em prol da construção de Am Israel. Então, ela tem, por um lado, a construção de Am Israel, o homem da vida dela, por outro lado, a vergonha da irmã dela. A irmã dela vai ser envergonhada em público, então ela toma a difícil decisão de contar para a irmã o segredo, o código secreto foi passado para Leá. Mas tem uma pergunta aqui muito óbvia. Lá para frente na Paraxá, numa discussão entre Leá e Rahel, quando o filho de Leá encontra Dudaim, tradução aqui de muitos Humashim, é uma flor chamada mandrágora. Então falam que ela tem efeitos aqui para ajudar uma mulher a engravidar. O Reuven encontrou esses Dudaim, ele leva para a mãe, para Leá. E a Rahel fala, por favor, me dá aqui um pouco dessas flores. Eu estou precisando, eu não tenho filhos. A Leá já tinha filhos e a Rahel não tinha nenhum filho. A Leá vira para a Rahel e fala, não é suficiente que você roubou meu marido, agora você quer roubar minhas flores também? Peraí, quem roubou o marido de quem? Que história é essa? Não é suficiente que você roubou meu marido? Quem roubou o marido foi a Leá. O Yaakov ia casar com o Rahel, não com Leá. Que história é essa que você roubou meu marido? Ela não sabe. Peraí, a Rahel não passou o código secreto para Leá? Que história é essa que agora ela está cobrando que você roubou meu marido? Olha que os nossos sábios explicam que incrível o nível de Rahel. Não só Rahel passou o código secreto, mas ele passou de uma maneira que a Leá não entendeu que era um código secreto.
A Leá não sabia, então, provavelmente, a Rahel deve ter chamado a Leá. Olha, Leá, eu vou te ensinar uma segulá bonita na Rupá. Quando o noivo te perguntar alguma coisa, fala as 3 mitzvot da mulher. Isso vai fazer uma elevação espiritual. Ela entregou o código sem que a Leá percebesse que está entregando o código para poder casar com o marido dela. Esse era o nível que a Rahel teve de abrir mão do seu marido para não envergonhar a sua irmã em público. O que a gente poderia pensar? Que isso foi meio que em vão, porque depois a Rahel casou e a Leá teve 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e ela continua sem filho nenhum. Ela casa a escrava dela com Jacob, a escrava tem 2 filhos e ela nada. A Leá casa a escrava dela com Jacob, tem 2 filhos com a escrava de Leá, e Rahel nada. De novo, a Leá tem mais filhos e a Rahel nada. Peraí, cadê a recompensa desse ato de Rahel? Valeu a pena Rahel fazer isso? Olha a resposta que incrível. Demoraram muitos anos, mas olha que incrível. A Rahel, ela não tinha méritos para ter filhos. A Rahel não teria filhos. O que teria acontecido? Vamos fazer um cálculo simples, mas é um cálculo que precisa parar para refletir, para encontrar a mão de Hashem na nossa vida. Se a Rahel não tivesse entregado o código secreto para Leá, o que teria acontecido? A Leá teria sido humilhada publicamente lá na Rupá. O Yaakov ia descobrir que não é a mulher, vai se recusar de casar. Logo depois ele vai para a casa do Lavan, pega a Rahel, casa com a Rahel, que é a esposa correta. Agora eles vão estar casados, mas como a gente falou, a Rahel ainda não tem méritos para ter filhos. E o que vai acontecer? Vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos e ela não vai ter filho. A Allahá fala, não é obrigação fazer isso, mas a Allahá fala que se um casal por 10 anos eles não tiverem filhos, isso é uma das permissões que o marido pode se separar da sua esposa. Então, o Yaakov, depois de 10 filhos, depois de 10 anos casado com Rahel, Rahel não teve filhos, ele podia virar para ela e falar, olha, Rahel, você me perdoa, eu te amo muito, mas eu tenho um povo para construir, eu vou me separar de você e vou me casar com uma outra mulher. E o que sobraria para Rahel? Se casar com o Esav, que na verdade o Esav, lá para frente, vai querer se casar com a Rahel, e o Yosef vai entrar na frente para proteger a Rahel. Isso a gente vai ver na Parashá da semana que vem. O que teria acontecido com a vida da Rahel? Teria se casado, Deus nos livre, com o Esav Arashá e não teria sido parte das matriarcas do povo judeu. Agora que ela deu o código para a irmã, o que aconteceu? Primeiro, o Yaakov casou com a Leá, 7 dias depois ele vai casar com a Rahel, mas como ele já teve muitos filhos com a Leá e com as escravas, ele está tranquilo, quer dizer, não está pressionado que ele precisa ter filhos com a Rahel o mais rápido possível, ele está tranquilo, sem nenhum tipo de pressão, por isso ele não vai sugerir para a Rahel que eles devem se separar, e logo depois, quando a Rahel finalmente ela engravida, está escrito que Deus se lembrou de Rahel e abriu o ventre dela. O que quer dizer que Deus se lembrou de Rahel? O ato incrível de Rahel, que ela deu o código para a irmã dela, para não humilhar a irmã dela, Deus se lembrou desse ato e esse mérito abriu o ventre de Rahel para ela poder ter filhos. Olha que incrível, se ela não tivesse entregue o código para a irmã, o final da vida dela teria sido medíocre, teria sido trágico, mas como ela fez essa decisão, ela acabou sendo uma matriarca do povo judeu. Assim também temos que olhar na nossa vida. Às vezes, a gente é muito imediatista. Hashem, olha só, eu fiz a mitzvah, o que eu ganhei com a mitzvah? Não ganhei nada. Olha, eu rezei, não aconteceu o que eu pedi. Eu dei tzedakah, não aconteceu a segulá que falaram. Eu fiz isso, não deu certo. Calma. Faz o que você tem que fazer, faz o que é certo, e Hashem, ele vai mandar o que ele tem que mandar na hora certa. Sempre Hashem está fazendo bondades ilimitadas, sem a gente perceber. Não só a Rahel, ela vai salvar aqui, ela vai ser matriarca,
do povo judeu, ela vai salvar no futuro todo o povo judeu. Esse ato dela de entregar os códigos vai salvar e vai dar continuidade para o povo judeu. Por que a Rahel não foi enterrada junto com o Yaakov lá na Me'arat HaMachpelah? Porque o Yaakov ele teve uma profecia. Quando o povo judeu fosse expulso do primeiro exílio, eles estão fazendo idolatria dentro do primeiro Beit HaMikdash. Hashem falou, acabou o povo judeu, o Beit HaMikdash vai ser destruído, o povo judeu vai para o exílio, e ao final do povo judeu eles não voltam mais para casa. Abraham Avinu fala, Deus, não faz isso, os meus descendentes, por favor, seja misericordioso. Hashem falou, não vou te escutar. Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, todo mundo implorando pelo povo judeu, não vou te escutar, até que Deus escuta o choro de Rahel Imeinu. E Hashem ele fala, Rahel, eu vou te escutar, o teu choro não vai ser em vão, porque a Rahel virou para Deus e falou, Hashem, eu sei que você está bravo com a idolatria, que estão colocando estátuas de idolatria dentro da tua casa. Deus, eu que sou um ser humano, que sou limitada, eu permiti uma estranha dentro da minha casa, uma concorrente dentro da minha casa, eu dei o código para minha irmã, e eu não sabia se algum dia eu ia casar com o Jacob ou não. Eu que sou um ser humano, eu consegui vencer. Você que é infinitamente misericordioso, você também pode passar por cima das tuas midot e perdoar o teu povo. Deus falou, o teu choro, Rahel, não vai ser em vão, os teus filhos vão voltar para casa. Pelo choro da Rahel, mas não só pelo choro dela, pelo ato dela de autocontrole, pelo ato dela de se importar com a vergonha da irmã, o povo judeu voltou para Eretz Israel e Baruch Hashem, o povo judeu teve continuidade. Que a gente, Bezrat Hashem, possa lembrar desses méritos de Rahel Imeinu, de se importar com o outro, de pensar na vergonha do outro, de ajudar o próximo, para que Hashem tire a gente desse exílio tão longo e a gente possa, Bezrat Hashem, o mais rápido possível, reconstruir o nosso Beit HaMikdash, a nossa Bait, a Bait Yehudi, e Bezrat Hashem, a gente possa voltar para casa. Shabbat Shalom.